Vamos meditar nesta palavra santa, abençoada, pois é através da palavra de Deus que nós somos alimentados. Amém? Você se alimenta no físico 3 vezes ao dia, 4 vezes, 5 vezes, dependendo do costume, do hábito da pessoa. E esse alimento te fortalece, né, para que você possa ter saúde, conviver bem com a sua saúde. Assim mesmo é a alimentação espiritual. Você precisa se alimentar não somente aqui na igreja, coletivamente, mas também se alimentar na sua casa. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e buscar cada dia mais o Senhor. Quanto mais você busca, quanto mais você lê esta palavra, mais fortalecido você se encontra espiritualmente. Amém? Então nós vamos falar sobre fé, o segredo da vitória. Vamos começar meditando em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20. Que diz assim o texto da palavra de Deus: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Quem é aquele que é poderoso? E essa palavra significa ser capaz, ter a capacidade de fazer. Quem é aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente? Medite nessa palavra. Fazer muito mais, abundantemente. Então, muitas vezes nós nos encontramos em um processo de dúvida, de incredulidade, por causa das circunstâncias ao nosso redor. E esse é um momento de meditarmos neste versículo. Aquele que é poderoso. Quem é que é poderoso? Quem é que pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos? É o nosso Deus. Amém? Ele é poderoso para fazer muito mais. Seja qual for as circunstâncias que você está vivendo, o problema, a situação, por mais que ela pareça ser insolúvel, Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa. E ele diz, abundantemente, não é apenas com uma medida, aquela medida assim, esqueci a palavra, quando a pessoa faz com, não querendo fazer com muita, me ajudem aí. Regulada, essa palavra mesmo que eu queria falar. Né? Aquela medida regulada, olha, vou só um pouquinho aqui para você. Vou disponibilizar só um pouquinho do meu poder assim. Não, abundantemente. Amém? Além, o que você pode pensar sobre Deus, sobre o que Ele pode fazer? Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer muito mais, além daquilo que você pede e além daquilo que você pensa acerca do seu poder. E ele diz, segundo o poder que em nós opera. É importante não lermos a palavra de Deus de qualquer forma, né? Às vezes a pessoa, como o pastor Leandro uma vez citou aqui, que começou a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia de uma vez só e tal, mas aí ele se encontrou meditando que seria melhor que ele lesse com mais, né, com mais cuidado, com mais atenção. É assim que a gente lê a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Opa, o poder é de Deus,
mas ele opera em nós. E essa palavra poder, dínamo, né? Já ouviram falar da dinamite? Vem da palavra dínamo, poder que em nós opera. Há uma explosão de poder dentro de nós. E este poder é gerado pelo Espírito Santo. Amém? E ele opera em nossas vidas. É claro que aí tem um outro versículo que completa esse, dizendo assim: segundo o seu querer e segundo o seu efetuar. Amém? Então, é claro que nós precisamos conhecer a Deus e a sua palavra, para que este poder que em nós opera seja segundo o seu querer e segundo o seu efetuar. Amém? Hebreus capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. Fale assim comigo: é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você não está vendo aquilo que o poder de Deus pode operar em nós. Você não está vendo, não está palpando, mas a fé é o elemento que comprova de que Deus está operando em nós. Amém? Então você tem convicção, você tem fé, tem confiança, você está esperando algo. Então, primeiro, espere entendendo que Deus é poderoso para te dar além daquilo que você está pedindo e daquilo que você está pensando. E Ele não somente faz isso, mas Ele te dá a garantia que é a fé. Porque esta fé, ela é um fundamento, ela é o alicerce, a prova daquilo que você está esperando e daquilo que você não está vendo ainda, que não está apalpando, que não está pegando, mas ela é a prova. Pastor, mas como é que eu sei que eu vou receber? Como é que eu sei que Deus vai me proporcionar além do que eu peço e do que eu penso? Pela fé. Se você tem fé, se você tem convicção, então você vai receber. Esta é a prova, é o fundamento. Amém? Se você ficar oscilando, mas será? Eu mereço? Não mereço? Significa que você ainda não tem uma fé sólida. Primeiro porque a fé, ela é o instrumento. Fale assim comigo: a fé é o instrumento que faz com que Deus opere em mim, com que o poder de Deus opere na minha vida. Amém? Então a fé é o instrumento, a fé não é a causa. A causa é Jesus. Amém? Ele é o causador, Ele é quem opera. Porém, a fé, de uma forma mais simplificada, a fé é a mão que vai lá no céu. Amém? Buscar aquela bênção que você pensa e você pede. Mas Deus é tão bondoso e tão misericordioso na sua imensidão, na sua plenitude, na sua grandeza, que Ele nos dá além do que pedimos e do que pensamos. Pastor, mas eu já bati o pé que nem criança, eu já chorei, eu já reclamei um dia lá na minha casa, eu fiz pirraça, igual aquela criança no shopping, né, que quando vê um presente, quer ver alguma coisa, quer comprar, quer que a mãe compre, e aí?
Mas entenda bem, a Bíblia não é um versículo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é completa. Amém? Então, existe uma passagem lá em João que diz assim: porque se pedimos segundo a sua vontade. Opa! Aquela criança que está batendo o pé, chorando, pirraçando, muitas vezes, o pai não dá. E às vezes até dá, mas não naquela hora, não naquele momento. Por quê? Porque aquela criança não entende que aquele momento não é adequado, não está propício, seja financeiramente ou etc. Então existe um momento certo, amém? Para Deus operar em nós o seu querer e o seu efetuar. Mas o que eu devo fazer enquanto isso? Ficar na fé, ficar na convicção, não deixar nenhum momento que eu venha oscilar. Como Deus falou para Josué, quando deu para ele instrução para ele focar na sua palavra, ele disse: não olha para a direita, nem olhe para a esquerda. Amém? Mantenha-se focado nas promessas de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então essa passagem indica a importância da fé e uma convicção profunda nas promessas de Deus. E então você, a partir disto, você descansa. A fé faz você descansar. Uma prova que você não está com uma fé plena é quando você está ansioso. Ai, meu Deus. Ai, Jesus, por favor, Senhor. Ai, eu não aguento mais. Esta ansiedade demonstra que a sua fé não está plena. Porque a fé faz você descansar. Se você prestar atenção, todas as vezes que você exerceu a fé e recebeu algo de Deus, você vai perceber que você estava em paz. Você estava tranquilo. É como uma pessoa que você confia muito, e esta pessoa é um ser humano que pode falhar, mas você confia tanto nessa pessoa que essa pessoa diz assim: olha, pega esse cheque. Ninguém trabalha com cheque, já é coisa do passado, né? Mas é só para ilustrar. Pega esse cheque e vai lá trocar no banco para você receber. Só que essa pessoa é uma pessoa que você confia muito. É um ser humano falho que pode errar, mas você confia. Como é que você vai? Ele pode até falhar, porque é um ser humano, não é Deus. Mas você vai como? Você vai tranquilo. Opa, hoje eu recebi. Opa, né? Só chegar no banco. A demora de pegar o dinheiro é chegar no banco. Você está descansando em um homem falho, que pode por algum momento falhar ali. Mas a fé é isso, e eu estou falando de uma fé natural. A fé em Deus é uma fé que descansa. Amém? Então, quando você está pleno na tua fé acerca de alguma situação, você começa a descansar. Por isso que a Bíblia diz: entraram no meu repouso, no meu descanso. Então você descansa. Amém? Glória a Deus. 4 modos de nós colocarmos uma fé que somente uma delas é uma fé mais completa. Às vezes, em primeiro lugar, vamos entender que esta fé, ela é um atributo de Deus, amém? Ela é um dom de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé começa nele e termina nele. Ninguém tem uma fé se não vir dele, amém? Então Jesus é o autor da fé. E em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus. Então primeiro é preciso nascer de novo. Como assim, pastor? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não. Jesus respondeu esta pergunta. Ele disse: o que é nascido da carne é carne. Se você já nasceu para este mundo, está nascido.
Mas o que é nascido do Espírito, amém? É diferente. Então, necessário vos é nascer de novo. Então, todo ser humano que ainda não aceitou a Jesus precisa nascer de novo, precisa aceitar Jesus para nascer de novo. Porque a Bíblia diz que as pessoas que não aceitaram, que não creram, que não estão seguindo a Jesus, estão mortos em seus pecados e delitos. Ora, isso é muito forte. Estão mortos. Morto como assim, pastor? Eu estou comendo, eu estou respirando, eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou vivendo, eu estou pensando. Eu não estou morto. Espiritualmente. Quem não recebeu a Jesus como seu Salvador está desligado de Deus. Isso é muito sério, né? Então Jesus disse: é necessário você nascer de novo para ter a vida eterna. Então, o que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo aqui simboliza os desafios, amém? Simboliza as tentações, simboliza as corrupções que há por conta do pecado. O que é nascido de Deus vence as tentações. O que é nascido de Deus vence o pecado. O que é nascido de Deus vence as influências deste mundo. O que é nascido de Deus não sucumbe às tentações, às circunstâncias que colocam você contra Deus. O que é nascido de Deus vence. Fale assim: o nascido de Deus, vence. É um vencedor. E vence o quê? O mundo e todas as suas influências. Você vence, é uma garantia. Isso é a fé, é a prova, é o firme fundamento das coisas que você espera. Então, como nascido de novo, o que você espera? Você espera vencer o mundo, vencer as tentações, vencer as influências negativas, né? Vencer as corrupções. Como nascido de Deus, você espera isso, e você tem a fé como fundamento. Amém? Então, esses valores mundanos, corruptos, desonestos, mentirosos, enganosos, você consegue vencer, porque você tem a fé, que é o fundamento, que é a certeza, a convicção de fatos que você não vê, portanto, você acredita nas promessas de Deus. Então, uns podem crer, às vezes, na verdade, por causa das provas externas, milagres, profecias, coisas que vêm, né? Alguém me falou esses dias assim: tem uma pessoa que ela faz isso, faz aquilo, e puxa, ela é interessante, né? Então, esse tipo de fé não é uma fé completa, é uma fé em pessoas, é uma fé no dom que o outro tem. Entendeu? Isso não é uma fé completa. Aí eu vou lá na casa da irmã porque ela revela até o âmago, né? Tudo. O olho de Tandera, está vendo tudo. Cuidado com esse tipo de coisa, viu, irmãos? Nós não fomos chamados para ficar idolatrando pessoas. Amém? Amém. Deus revela, mas Deus revela para você também. Não fique correndo atrás da irmã tal, irmão tal. Por incrível que pareça, é sempre a irmã tal, né? Cuidado, tenham cuidado com isso, tá bom? Deus revela você, ore que Deus te revela. O Evangelho, a nova aliança, quebrou aquela condição que somente o profeta e o sacerdote, né? E às vezes o rei tinha de direção de Deus. Agora está acessível a todos. A Bíblia diz lá em Hebreus: entremos, pois, com confiança no trono da graça. Todos nós somos convidados a ir ao trono de Deus. O véu foi rasgado. Nada nos impede de orarmos e buscarmos a presença do nosso Criador, e Ele nos responderá. Você não precisa correr atrás de ninguém.
Se Deus tiver que usar alguém, Deus vai usar, sem você ir atrás de ninguém, né? Se Deus tiver de dar uma palavra pelo pastor Jetro, ele vai dar. Mas você não precisa vir, eu vou pedir oração para Deus revelar o pastor Jetro. Não. Senhor, fala comigo. Aí Deus pode falar até através do seu próprio filho ali, né? Deus pode falar através de outras pessoas. Quando você foca em pessoas, você perde o alvo. Então, tem pessoas que têm esse tipo de fé. Essa fé falha. Essa fé não contempla o querer e o efetuar de Deus. Amém? Muito cuidado com isso. Existe, então, essa fé é aquela fé especulativa. Tem uma fé também, né, que porque os outros em seu redor creem. Minha mãe, olha, minha mãe é uma mãe de fé, é uma mulher de fé. Meu pai é um homem de Deus. Mas e você? Porque eu conheço fulano de tal que é uma pessoa de fé. Mas e você? Então, esse tipo de fé é uma fé nos outros, não é uma fé em Deus. Existe a fé também, em razão das influências, né, que o crente termina transmitindo, que o povo de Deus termina transmitindo, como moralidade, costumes e etc., socialmente, faz com que a pessoa muitas vezes, eu quero ser um cristão como aquela pessoa. Aí ele começa a se policiar em determinadas atitudes e comportamentos, porque ele sabe que aquela fé que os cristãos transmitem é uma fé boa, sociável, que dá para, né, conviver bem, admirável. Mas esse tipo de fé também não é uma fé completa. Por quê? Porque você está se baseando no comportamento de outrem. Amém? Então, a fé que pode ser realmente exercida da maneira agradável e perfeita é aquela que você se rende à vontade de Deus. Amém? E onde está a vontade de Deus? Na sua palavra. Você só pode ter uma fé completa se você se render à palavra de Deus. Inclusive, a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por exemplo, agora você está ouvindo a palavra de Deus. Isso vai gerando em você fé. Às vezes você está desanimado, você está para baixo, você está com algum problema, alguma dificuldade, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho cuidado aqui para não ficar falando nada que seja de mim mesmo. Eu quero transmitir aquilo que é a palavra de Deus. Amém? Para que você tenha uma fé pura, uma fé que vem de Deus, uma fé nas promessas de Deus. Então, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Essa é a forma de você obtê-la. Algumas pessoas pensam, talvez, eu vou orar, vou jejuar, vou fazer e acontecer para ter uma fé melhor. Não. Essas coisas têm o seu lugar. Mas a fé vem pelo ouvir. Amém? Vem pelo meditar na palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais tua fé é fortalecida. Inclusive, um homem famoso, um homem de Deus, chamado Moody, D.L. Moody, ele disse o seguinte: enquanto ele orava com a Bíblia fechada, e olha que era um homem de oração, hein? Hoje a pessoa ora 5 minutos, já está agradecendo a Deus para terminar, né? Aqueles homens oravam 3, 4 horas direto. E ele disse, enquanto eu orava com a Bíblia fechada, nada acontecia. Mas quando eu comecei a orar com a Bíblia aberta, Deus começou a responder as minhas orações. Amém? Porque uma oração sem estrutura bíblica, sem conhecimento, não leva a nada. Você vai falar muitas bobagens diante de Deus, você vai trazer muitos pensamentos seus, ideias,
demandas, mas sem estar com a base da palavra de Deus. Então ele disse: enquanto mais eu orava com a Bíblia fechada, não obtinha resposta. Mas quando eu abri a Bíblia, a minha fé cresceu cada vez mais. Amém? Então, você ora com a Bíblia aberta. É claro que estamos falando de uma linguagem aqui, né? De uma figura de linguagem. Quer dizer que você deve conhecer a palavra de Deus e a tua oração deve estar dentro dos princípios da palavra de Deus. A tua mentalidade. A vida do cristão, irmãos, tem que ser uma vida respaldada pela palavra de Deus. Amém? Se vocês perceberem, quando eu estou conversando com vocês, em qualquer momento, aonde eu estou, mesmo quando eu não estou citando o versículo, vocês vão perceber que a minha mentalidade está totalmente rendida à palavra de Deus. Qualquer ideia expressada por mim, eu respiro a palavra de Deus. Eu penso na palavra de Deus. Aonde eu estiver, a palavra de Deus me domina o meu ser, domina a minha mente, as minhas convicções. Amém? É claro que eu não preciso ficar falando com você, citando o versículo, mas em cada momento eu estou respaldado e no cuidado para que minhas palavras não sejam palavras vãs. Assim deve ser a nossa vida como um todo. Quando eu estou conversando com minha esposa, com meus filhos, quando eu estou conversando com vocês, quando eu estou conversando até mesmo de coisas social, política, eu tenho que ter sempre o cuidado para ver se as minhas palavras não estão ultrapassando aquilo que o Senhor me ensina a viver e a falar. E a Bíblia diz: se alguém falar, fale segundo o oráculo de Deus. Fale segundo a palavra de Deus. Você só pode fazer isso se você estuda, se você conhece, se você se aprofunda na vontade de Deus. Amém? Então, a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meios da fé. Isto não vem de vós, é um dom, é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvo. Essa palavra salvo aqui está ligado diretamente à nossa salvação eterna. Mas essa palavra em outros lugares também, ela tem um sentido de salvo de qualquer situação. Então, se nós aplicarmos de uma forma mais geral essa palavra, pela graça sois salvos, cada termo desse versículo, em primeiro lugar, a fé não é a causa. Amém? A causa é a graça. Pela graça. Ou seja, muita gente, há um costume no nosso meio, por falta de cuidado, né, e conhecimento talvez até da palavra de Deus, o qual a pessoa exprime a ideia de que eu sou salvo pela fé. Não, você é salvo pela graça. Amém? Por meio da fé. A fé é o instrumento. Fale assim: a fé é o instrumento. A causa é a graça. E o Salvador é Jesus. Amém? Então, Jesus é o Salvador. A graça é o ponto principal, porque você é salvo por meio da fé. E isso não vem de nós, diz o texto, não vem dos meus méritos. Por isso que pela graça, charis no original, graça, favor não merecido, não meritório, né? Pela graça sois salvos. E aí, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, porque a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E aí, meus amados irmãos, como nós, então, podemos obtê-la? Por meio da palavra de Deus. Amém?
ela é necessária para nós termos a vida eterna. Se não tivermos uma fé sólida naquilo que Deus promete na sua palavra, não podemos ser salvos. E a fé, ela nos dá poder sobre 3 inimigos ferrenhos do ser humano: a carne, o diabo e o mundo. Vamos ver 1 João 5:4, epístola ou cartas de João 5:4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa... Qual é a vitória? É a nossa fé. Então, como eu já falei para vocês, mundo aqui é o sistema de valores que existe, as filosofias que são implantadas neste mundo, que não é nascida de Deus, que não vem da palavra de Deus. E esse sistema de valores corruptos, enganosos, mentirosos, eles são contra Deus e se tornam um inimigo do cristão. E aí nós temos que entender que para vencer esse sistema de valores corruptos, nós precisamos da nossa fé, porque ela é o firme fundamento. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu. Não, Jetro acabou, desde o dia que foi nascido de novo. Amém? Acabou. Ah, mas minha avó, minha tataravó, sempre pensou assim, e não sei o quê. Se você é um cristão nascido de novo, não mais vive você, Cristo vive em você. A Bíblia diz que não foi por prata, nem por ouro, nem por pedras preciosas que nós fomos resgatados da nossa maneira vã, olha, vã, inútil de viver, mas pelo precioso sangue. Assim, e que por tradição recebemos dos nossos pais. O que foi que recebemos dos nossos pais? Esse sistema de valores, de ideias, centralizada na filosofia do mundo, centralizada na filosofia dos homens. Esse sistema de valores, nós fomos resgatados por Cristo. Não foi por prata, pedras preciosas ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Por isso que Paulo tinha plena consciência quando ele disse assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então a vida que eu vivo não é mais aquela que eu aprendi por tradição dos meus pais, dos meus antecedentes. Não. Agora, essa vida que eu vivo, por mais que eu ame meus pais, os seus ensinamentos, agora eu vivo a vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo. E a Bíblia diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. Por isso que o crente às vezes é um pouco chato, fala a verdade. Quando você vai conversar com uma pessoa que ela está se inclinando para o erro, quando ela está inclinada para os valores deste mundo, perceba isso. Por mais que você seja amável, ela está declinando para os valores deste mundo. Ela quer viver o pecado. Aí quando você chega com a palavra de Deus, esse fulano é muito chato. Às vezes tem crente que fala isso, sabia?
porque Cristo ainda não está completo nele. E aí ele ainda diz assim, tudo dele é Bíblia. Eu gosto quando as pessoas falam isso comigo, mesmo que falem chateadas. Tudo dele é Bíblia, tudo é Bíblia. Eu acho natural o não cristão falar isso. Eu acho um absurdo o crente falar isso. Porque talvez a fé dessa pessoa esteja fundamentada apenas no meio social que a igreja transmite. A fé dela não é perfeita. Ela gosta de vir à igreja, ela gosta de escapar de coisas aí desse mundo, mas ela não tem uma fé estruturada em Cristo, né? Então, quando você vai falar, você pode ser amável como for, mas a verdade é uma só. Aí, quando você vai falar com ela, que está mexendo naquela ferida que ela não quer largar, aí ela, fulano tudo é Bíblia. Eu gosto quando as pessoas falam isso, porque eu sei que eu estou, né? Agora, se ela disser assim, esse pastor fala um monte de besteira, não tem nada a ver, não está na Bíblia isso, porque ela conhece a Bíblia, aí beleza, eu preciso ter cuidado. Mas quando as minhas palavras estão dentro da palavra de Deus, isso é bom. Então, não mais vivo eu, os meus pensamentos. Irmãos, meus pensamentos eram o seguinte: se o cara pisar no meu pé, eu tenho que meter a mão nele. Esses são os meus pensamentos, né? Meus pensamentos, antigamente, se o cara me xingar, eu tenho que xingar ele 10 vezes mais. Esse era o Jetro. Seu filho não sei o quê. O quê? Você quer isso, é aquilo, e aí? Pode vir, vem para cima. Esses eram meus pensamentos, né? Pensamentos mundanos, corruptos, desonestos, maliciosos, mentirosos. Pensamentos pecaminosos. Agora, a vida que vive em mim é a vida de Cristo, da palavra dele, da vontade dele. A carne às vezes, né? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não mais vivo eu. Eu estava conversando ontem com o Gé sobre essas coisas. As tentações, as influências, as nossas fraquezas. Não mais vivo eu. Com o tempo, no começo é um pouco difícil, né? Você resistir aos valores do mundo, às tentações da carne, é difícil. Não? É fácil, pastor. Não, é só se tornar cristão que é muito fácil. Não é fácil, não. Quem falou isso para você está mentindo. Quem disser que é fácil, não, é mentira. Você vai conviver a vida toda resistindo. A carne, o diabo, o mundo, lutando para derrotar você. E quando você pensa que você está tranquilo, agora eu estou bem. Aí Satanás vem para te dar uma rasteira. Não é fácil. Olha, se você quer ser um cristão nascido de novo, eu tenho uma notícia boa e outra ruim. A boa é que você será salvo e você viverá eternamente com Deus. Amém? E você vai gozar das bênçãos do Senhor já aqui na terra, mas por fim a vida eterna. Mas a notícia ruim é que você vai ter que lutar contra o pecado. Amém? Contra o diabo e contra o mundo. Todos os dias. Estou eu pregando aqui, quando eu saio ali, de repente, ou até aqui mesmo dentro da igreja, eu sou levado a um impulso da carne, a uma tentação, eu tenho que resistir. É isso. Mas eu tenho outra boa notícia: você não está sozinho. A Bíblia diz que Deus não nos deixa sermos tentados além das nossas forças. Então isso também é uma desculpa.
Ah, eu não consegui. Eu vou desistir porque eu não consegui. Ora, então, das duas uma. Ou você não é nascido de novo, está vivendo uma fé de influência do pai, da mãe, dos irmãos, do avô, da bisavó, do meio que a igreja transmite, ou você é uma pessoa nascida de novo, mas você não se dedica a conhecer a vontade de Deus. Também tem isso. Se eu não me dedico a conhecer a vontade de Deus, eu não tenho fé. Aí eu sou levado pelas influências e valores deste mundo. É possível isso? É. Acontecia isso no começo da igreja? Acontecia. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 3, 1 Coríntios, ele fala assim, olha, vocês são carnais. Vocês são levados por influências, né, da carne. Vocês são como crianças, porque vocês são levados a essas influências. Entre vocês tem inveja, tem corrupção, tem tudo isso que lá no mundo tem. Então é possível um nascido de novo não viver uma fé plena? Sim. É quando esta pessoa ela não se dedica a conhecer mais a Deus. E o último versículo, para terminarmos, Efésios 6:10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, esta força não é de você mesmo. Esta força é do Senhor, que opera em nós, tanto o seu querer como o seu efetuar. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Tenha convicção desse poder. Há um poder dentro de você para você vencer o mundo, vencer o diabo. Amém? Para você vencer a carne, as tentações. Há um poder que opera em você. Acredita. E este poder não vem de você, vem de Deus. E este poder, ele acontece quando você exerce fé. E esta fé não é uma fé através de pessoas, através de experiências dos outros, ou, enfim, até a sua. Esta fé é uma fé que é exercida pela dedicação a conhecer mais a Deus, a conhecer a palavra de Deus, a se relacionar com Deus, em oração e no conhecimento da palavra. O que é nascido de Deus vence. Você vence. Você não é um fracassado. Você pode se tornar um fracassado se você assim escolher. Mas você vence. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer Satanás. Não é na sua força, não é no seu poder, é no poder de Jesus. No demais, irmãos, fortalecei-vos, fortalecei-vos. É o espinafre cristão. Já lembra do Popeye? Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. É fantasia isso. Mas existe um poder, existe um meio para você obter o poder verdadeiro. É a tua fé em Deus. Esse é o teu espinafre. Amém? Quando você se alimenta da palavra de Deus, o espinafre da palavra. Às vezes você está caído, cabisbaixo, né? Eu gosto, você tem que estar atento à direção do Espírito Santo. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, estou fazendo algum trabalho para a igreja, algum planejamento, alguma coisa,
Aí o Espírito Santo me dá uma inspiração. Aí eu paro. Aí eu vou lá na palavra de Deus. Aí começo, né? Vou fazendo os estudos, as pesquisas e me alimentando da palavra de Deus. Esses dias eu estava assistindo um filme. Aí, perdão, isso é outra ocasião. Eu estava conversando com um colega meu. E aí o Senhor me lembrou de uma passagem, né, de um homem chamado Mica, que contratou um levita. Qualquer dia desse eu trago essa mensagem aqui. Contratou um levita para ser o seu sacerdote. Faz muito tempo que eu li essa passagem, muito tempo. Aí eu só parei de conversar ali com ele, disfarcei, ele foi embora. Eu fui lá fazer minha pesquisa. Quem era Mica? Por que ele contratou o sacerdote? Esse sacerdote era legítimo, não era? E fui fazer. É assim, o crente, às vezes eu estou no carro dirigindo, aí me vem uma direção, aí eu começo, eu vou esperar alguém, eu já vou lá no celular. Agora está tudo melhor, né? Antigamente tinha que ter um monte de livro. Eu já tive 6, 7, 8 bíblias de estudo, aquele monte de livro assim que, eita, né? Para mim que moro de aluguel, tem que estar saindo de um lugar para outro, era terrível estar levando essas coisas, né? Agora está tudo muito fácil, né? Você tem ali na sua mão YouTube, você tem pesquisa no grego, no hebraico, não sei o quê, você rapidinho tem uma Bíblia aqui no grego, aqui rapidinho no hebraico, aí você vai buscar e tá tudo nas suas mãos, e você não tem essa vontade de conhecer a Deus, né? Não, pastor, é que a minha vida é muito corrida. E daí? Aproveita cada momento. Como dizem os professores, né, esses clichês que tem por aí, o que é que você faz da meia-noite às 6 horas da manhã? O que é que você faz? Vai estudar a palavra de Deus. Tem hora que eu já acordei 2 horas da madrugada, 3 horas, e fui estudar a palavra de Deus. Me veio a inspiração, porque se eu não estudar naquela hora, aquela inspiração se esvai. Então, para você ter uma vida santificada, santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Para você andar na verdade, para você ter uma fé sólida, para você viver realmente a palavra de Deus, você precisa conhecê-la. Você precisa se aprofundar. Dá um glória a Deus enquanto eu bebo água aí. Amém? Então não tenha uma fé porque outras pessoas têm. Seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa que você admira. Não tenha uma fé por causa de experiências. Fulano foi curado do câncer, agora minha fé vai se fortalecer. Não. Não tenha uma fé apenas no nível social, porque é bom estar aqui, né, protegido, não estar lá na balada, nas coisas erradas. Isso daí não muda nada. Ajuda, mas não tenha uma fé superficial. Tenha uma fé no autor e consumador, que é Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra, acredito eu, penetre no seu coração, te fortaleça, para que você viva a plenitude da vontade de Deus na tua vida, para que você experimente a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho no Filho de Deus, na fé no Filho de Deus. Viva Jesus, viva seus ensinamentos. Não seja como Judas, traidor. Conheceu Jesus, seus milagres, seu poder, sua graça, sua misericórdia, mas traiu Jesus. Tem muitos traidores da fé ainda hoje. Tem muitos traidores que estão pertinho de Jesus, mas estão com suas mentes
erradas, corruptas. E aí, quando a primeira ocasião aparece, essas pessoas traem a Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por tua vida. Se alguém estiver necessitando de uma oração, neste momento você vai crer que Jesus, o autor e consumador da fé, vai operar um milagre na sua vida. Amém? Que a tua fé esteja altamente fortalecida neste momento. Que o poder que opera em você, que é de Cristo, que é de Deus, através da fé que vem de Deus, este poder se manifeste neste momento na tua vida, na tua família, nas pessoas que você está orando, está buscando. Se existe alguma enfermidade, neste momento Jesus está aqui para curar. Sinta a graça de Jesus sobre você. Não é por mérito. Será que eu mereço, não mereço? Não, nós não merecemos nada. É pela graça que somos salvos, por meio da fé. Isso não é de nós, é dom de Deus. Ele derramou este dom em você. Ele te salva pela graça, pela sua misericórdia. Sinta o poder curador de Jesus agora na tua vida, onde você está. Seja físico, uma enfermidade física, ou seja uma enfermidade espiritual, ou seja uma enfermidade emocional. Sinta o poder curador de Jesus agora. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer te aliviar neste momento desta dor, desta aflição. Oh Jesus, passeia no meio do teu povo. Passeia, Jesus, no meio do teu povo. Visita agora, Senhor, o teu povo. Este poder que opera, Senhor, na vida do nascido de novo, que traga refrigério, traga cura. Ó Espírito Santo, sinta o toque suave de Jesus. Sinta o toque suave do Espírito Santo em você nesta manhã. Oh, aleluia. Sinta o poder curador de Jesus nesta manhã. Ó Espírito Santo, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, manifesta o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, em nosso meio. Se alguém está enfermo, seja curado. Se alguém está angustiado, triste, abatido, ó Espírito Santo, manifesta o teu poder nesta manhã. Tem misericórdia de nós, o teu povo. Estabelece, Senhor, o teu querer, o teu efetuar em nossa vida nesta manhã. Ore calabacharabacanto corabalabachuriandarabalabas. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre, disse Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto desta angústia, seja liberto desta dor, seja liberto desta aflição, seja liberta ou liberto deste medo, desta insegurança. Seja liberto de todo poder opressor do inimigo, de todas as pressões que o mundo exerce sobre você, te deixando com a sensação de fracasso. Você tem a fé que vence o mundo. Você tem esta fé
Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Oh, aleluias. Derrama da tua graça, Senhor. Seja curado nesta manhã. Seja curada nesta manhã. Sinta o óleo refrescante do Espírito Santo. Sinta a graça misericordiosa do Senhor sobre a tua vida nesta manhã, na tua família, na tua saúde. Sinta o poder regenerador do Senhor passando sobre teu corpo, as veias, os nervos, os músculos, os tendões. Cada célula do teu corpo seja agora vivificada pelo poder do Espírito Santo. Comece uma nova vida agora de cura e libertação na tua história. Todo medo, toda insegurança, decisões que você muitas vezes sabe que tem que tomar, mas você não consegue porque há um domínio opressor sobre tua alma. Seja liberto agora em nome de Jesus. Seja liberta em nome de Jesus agora. Que o poder refrigerador do Espírito Santo passe sobre você agora. Sinta o frescor do alento, da cura, da refrigeração, da restauração na tua vida nesta manhã. Esta palavra é uma palavra de poder, é uma palavra de cura. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus. E esta palavra, ela é suficiente para operar o milagre que você tanto nesta manhã, neste ano, ou durante algum tempo você tem buscado. Aleluia, Jesus.